mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao teu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Que lindo, mas que lindo mesmo. Louvado seja Deus. Parabéns demais. Obrigado, Jamile, Juliano, por sempre tanto nos abençoar com o louvor, com esse momento que prepara o nosso coração e nos conecta ao Senhor. Eu queria meditar hoje nas palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 16 ao 18, logo após Jesus curar um paralítico que ficava ali perto de um tanque, né, o famoso tanque de Betesda. Jesus tem um conflito ali com os religiosos do seu tempo, porque ele curou num sábado, e mais do que curar no sábado, aquele homem que estava há 38 anos, perto de um tanque à espera de um anjo descer e sacudir as águas e ele ser curado, Jesus convidou ele, depois que ele é curado, a tomar o seu leito e andar. Toma o seu leito e anda. E isso poderia ter sido, e era num sábado, isso poderia ter sido um esforço, um trabalho. E esse era um problema para a religião instituída. Ela ficava com essas questões dogmáticas, com esses ensinos, com essas picuinhas religiosas, se pode ou não pode determinada coisa. E mesmo Jesus curando ele, falando: olha, só, toma seu leito e anda, não fica mais com isso, a vida está te chamando para viver. Jesus sofreu retaliações por isso, porque era visto como alguém que estava incentivando a prática do trabalho no sábado, né? E aí o texto vai dizer o porquê que Jesus morreu, né? O porquê que Jesus foi acusado. Eu fiquei entre dois textos para a gente meditar sobre esses conflitos das mensagens de Jesus com a religião instituída nos seus dias. Ou eu ficaria com esse texto, que eu acabei escolhendo ele, ou eu ficaria com o texto de Jesus quando ele é levado ao Sinédrio. Depois do Getsemane, quando Jesus desce a Jerusalém, Jesus já tinha avisado para os discípulos que ele seria entregue na mão dos malfeitores e seria morto e crucificado. Então Jesus, já sabendo disso, ele faz a última ceia no dia que a gente celebra como Páscoa. Ele faz a última ceia e ora com os discípulos no monte de Getsemane, e vem
os soldados, a mando de Judas Iscariotes, que estava junto com os soldados, entregou Jesus, né, traiu Jesus, e é identificado, Jesus é preso. Quando Jesus é preso, reúne um sinédrio, né, o sinédrio era uma comitiva de doutores da religião judaica para julgar o caso de Jesus. Os judeus, apenas os religiosos, não tinham autoridade para matar Jesus, então eles tinham que acusar Jesus de algum crime. E diz o texto, nos 4 evangelhos, que levantaram-se várias falsas testemunhas acusando Jesus de algumas coisas. E isso foi mal visto pelos judeus. Das coisas que o texto vai dizer, por exemplo, no final do evangelho de Mateus, é que Jesus disse que ele destruiria o templo, e Jesus de fato disse isso, e reconstruiria em 3 dias. Isso era uma blasfêmia para eles, porque o templo era o lugar da casa de Deus, e Jesus propôs destruir aquilo. Na verdade, Jesus estava ressignificando o templo, mostrando que de fato agora o lugar de Deus não é mais um templo físico, não é uma igreja local, não é um prédio de tijolo. O lugar de Deus é no espírito, é no coração. Vem a hora, e já chegou, Jesus disse à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é no coração. Não é mais Deus não tem um endereço fixo, né? Toda a terra está cheia da glória de Deus, né? Não há nenhum templo que caiba a grandeza de Deus. Então isso foi muito mal visto pelos religiosos. Então acusaram Jesus de desconstruir todo um sistema religioso. E o texto que a gente vai ler aqui, onde Jesus também é acusado, Jesus foi acusado de heresia, né, vamos dizer assim, de um ensino errado também, por violar o sábado, incentivar a trabalhar no sábado, curar no sábado, segundo eles não podia, né, e também por se julgar ser igual a Deus. Por muitos, era uma grande blasfêmia para os religiosos da época de Jesus, Jesus dizer, eu sou o filho de Deus. Para a gente não parece tão assustador, porque a gente já vem de uma mentalidade cristã que pensa assim, todo mundo é filho de Deus, é seu irmão em Cristo, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas para aquela mentalidade de 2000 anos atrás, não existia alguém que poderia ser filho dos deuses. Você é filho de ser humano, se você é humano, você é filho de ser humano. Não existia o conceito de que todo mundo é filho de Deus, é pai. O conceito de Deus é pai foi instaurado justamente por Jesus de Nazaré. Deus era altíssimo, era o El Shaddai. Deus era a gente tinha temor, era o Senhor dos exércitos. Ele é o eterno, né? Eu não tinha essa relação de pai. E de repente vem Jesus e fala que ele era o filho de Deus, o filho do homem. Isso era uma blasfêmia, porque para você ser filho de alguém, você tem que carregar a essência de alguém. Se você é filho de alguém, você é daquela natureza. Então, Jesus dizer, eu sou filho de Deus, é um homem de 33 anos dizer, eu sou Deus. E isso era uma blasfêmia muito grande para os religiosos, porque o judaísmo pregava exclusivamente o monoteísmo, a crença em um Deus apenas. Mono é um, teísmo é Deus. Então, de repente, vem alguém e fala que é filho de Deus e é Deus também, já não é monoteísmo mais, já tem 2 deuses. Então isso foi muito absurdo. Agora, mesmo Jesus curando, pregando a misericórdia, pregando justiça, a religião ficou ali em choque com essas mensagens de Jesus. E aí eu, estudando esse final de semana o Evangelho de João, eu listei para a gente algumas mensagens de Jesus, que é interessante para nós, que entraram em choque diretamente com a mentalidade religiosa e fez com que Jesus fosse morto. Por que Jesus foi morto? Bom, em última instância, a gente sabe, foi Deus que entregou o seu filho por amor, né? E a gente sabe também que o próprio Jesus disse, a minha vida espontaneamente a dou, ninguém a toma de mim, eu tenho poder para dar e trazer de volta. É Jesus dizendo. Agora, do ponto de vista histórico, Jesus foi morto pelos religiosos, porque não aceitaram a sua mensagem, porque viram que a mensagem de Jesus seria heresia. Quais são as heresias de Jesus, né? A grande pergunta que surge para nós. Quais foram essas mensagens que entraram? Porque eram homens de Deus, que tiveram a capacidade de crucificar Jesus na sexta-feira e celebrar a Páscoa para a honra e glória de Deus no sábado. Isso é religião. Religião tem o poder de ser homicida. Religião tem o poder de afastar pessoas. Religião tem o poder, a religião de mau gosto. Tá? Inclusive, quem está falando aqui é um professor de ensino religioso. Eu trabalho com religiões. A religião de mau gosto, ela tem esse poder. A gente sabe
que, dependendo do nível de fanatismo, a pessoa se afasta do outro por questões religiosas. A gente trata ele muito bem até descobrir que ele é de religião de matriz africana. Aí já fica com o pé atrás. Né? A gente trata muito bem até descobrir que crê em outro Deus, é devoto de algum santo, e fica aí com essas questões. Então, isso é muito da religião. Né? Ela acaba separando muitas pessoas. E não é essa a proposta. Né? Se você pegar a palavra religião do latim mesmo, é religar. Né? Religar o homem com Deus. Deveria trazer conexão. E aí, interessante que Jesus teve essa dificuldade. Agora, é bem certo que quando a gente faz uma leitura, às vezes, um pouco dispersa dos evangelhos e do Novo Testamento, a gente tem a sensação que Jesus veio trazer uma religião. E Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não veio sequer fazer igreja do jeito que a gente pensa. Jesus fundou uma igreja, que ele chamava de comunidade dos discípulos, daqueles que seguiam ele. Mas Jesus não veio instaurar uma instituição religiosa. Jesus sequer veio para fazer reforma do judaísmo, porque o judaísmo se perdeu nas suas muitas doutrinas, e aí ele veio para trazer um avivamento. Não, Jesus veio para cumprir a lei, e o que Jesus, pelo menos é o que diz os evangelhos, a partir dos seus 30 anos, até 30 anos a gente tem um relato talvez de Jesus aos 12 anos, conversando com os doutores de teologia na Páscoa, e aos 30 anos Jesus começa a sua pregação. E qual que era a mensagem de Jesus? Converte ao cristianismo, inclusive a palavra cristianismo não está na Bíblia, né? Ou qual que era a palavra de Jesus? Vem para a igreja, segue a minha doutrina. Não, Jesus falou, é chegado o reino de Deus. A pregação de Jesus é a pregação do reino de Deus. E o que era o reino de Deus? É um reino com uma outra lógica, onde o maior é o que serve, o último é o primeiro. Não a vingança. Deu uma face, não vai dar a outra. Não vai descer o soco, você vai dar a outra. Te obrigou a andar uma milha, você anda 2. Amar só o amigo é fácil. Amar o inimigo, orar pelos que te perseguem. Só cumprir uma lei religiosa, eu nunca matei ninguém, mas desejou a morte, você tem que exceder. Você não tem que só cumprir um ritual, você tem que ser, não só do ponto de vista da obediência externa, internamente você tem que ser parecido com o reino de Deus. E mais do que isso, para Jesus o reino de Deus era justiça, paz e misericórdia. Então a preocupação com Jesus era transformar o mundo pelo poder do amor e da misericórdia. Não era transformar todo mundo em religioso. É lógico que à medida que você vai andando com Jesus, vai sendo discípulo dele, você vai se tornando cristão no sentido genuíno da palavra. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Você vai se parecendo com ele, de maneira que a comunidade dos discípulos, né, os discípulos foram chamados, num primeiro momento, de seita dos nazarenos. A palavra seita é um pequeno segmento dos nazarenos, porque Jesus era nazareno. Depois era seita do caminho, porque eles ficavam sempre caminhando, eles não tinham lugar fixo, então não tinha uma igreja primitiva, eles ficavam numa casa, na outra. E depois eles foram chamados de cristãos. Então Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio trazer aquilo que ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. Isso é uma grande mensagem para a gente. Porque Deus não está preocupado se eu estou parecendo crente. Deus está preocupado se eu estou parecendo com Jesus. E isso é lá fora. Inclusive Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não convida a gente a criar um mundo paralelo, uma bolha religiosa, onde fica todo mundo bonitinho ali, cristão. Jesus quer que a gente aqui, com essa consciência do reino, do amor, da misericórdia, dessa lógica de ponta cabeça do mundo, de misericórdia, de generosidade, de justiça, a gente leva isso para o mundo, para lá no mundo, lá no seu trabalho, na sua família, em situações adversas, porque o mundo não quer saber se você está indo no culto domingo. Olha isso. O mundo não quer saber se você está indo no culto domingo. O mundo quer saber se você é parecido com Jesus. O mundo não quer saber se você ouve música evangélica. O mundo quer saber como que você trata o seu vizinho que pensa diferente de você. O mundo não quer saber se você é dizimista na igreja. Ele quer saber se você é generoso. Você pode ser dizimista e extremamente egoísta e avarento. E a pessoa pode estar dormindo na porta da sua casa com fome e você está cego para isso. O mundo quer gente parecida com o reino de Deus.
com justiça, paz e misericórdia. E é isso que Jesus pregou. É esse espírito, Jesus pegou espírito, é uma consciência que faz a gente viver no mundo, e não numa bolha religiosa. Jesus não construiu uma bolha religiosa. E isso é muito, muito revolucionário, né? Muito revolucionário. O resultado disso foi que os sacudiu a estrutura religiosa, porque ele começou a pregar, milhares de pessoas acharam que palavra maravilhosa. A gente está acostumado com a sinagoga, aquela coisa que a gente tem que seguir todo dia, frequentar bonitinho. Esse cara está mandando a gente para o mundo, para viver isso, amar o próximo, ter esse espírito, essa liberdade. E aí Jesus foi curando pessoas, mostrando que ele tinha o poder de Deus, e os religiosos se sentiam ameaçados, né? Tem um texto aqui no Evangelho de João que ele fala assim, olha, a gente tem que dar um jeito nele, porque ele está curando, ele chegou a ressuscitar Lázaro, o irmão dele, ou o melhor amigo dele. Vamos dar um jeito até de matar Lázaro, porque há o tanto de gente que está seguindo ele. Olha como é que ele é. Não tem como. Vai vir, é perigoso os romanos virem acreditar nele, tomar o nosso lugar. Olha o espírito do religioso da época. Está preocupado com a posição religiosa, de autoridade. Nunca foi a preocupação do reino de Deus. O reino de Deus não existe nem o maior, nem o menor, o maior que serve. Jesus mesmo, quando vai falar para os discípulos ficou com esse espíritozinho, né? Pedro, Tiago e João tinham isso. Olha, Senhor, no seu reino, quem que vai ser maior? Eu posso sentar à direita, o outro à esquerda? Como é que vai ser a hierarquia? Jesus, não. No mundo aí pode ser assim. A gente tem hierarquia no trabalho, na política, mas não é assim entre vós. Para vocês, maior o que serve. Eu vou ensinar vocês ainda. Ó, eu sou o mestre. Deixa eu lavar seu pé aqui. O mundo quer saber se a gente lava o pé de quem está lá na rua. Lavar o pé é uma metáfora para o serviço, para a misericórdia, mais do que parecer crente. Porque crente que fica... Outro dia eu estava, só abrindo um parênteses aqui para a gente continuar, estava numa reunião da escola e o grande debate da reunião da escola foi o problema da festa junina. Gente, me deu uma vergonha como evangélico. Foi assim, uma bate-boca na reunião de pais, porque alguns pais evangélicos estavam preocupados por causa de festa junina. Gente, é uma festa cultural, milenar quase, não deve ser nem quase, né? É milenar mesmo. Assim, é uma questão cultural, não tem nenhum vínculo, a diretora tem esse cuidado, não tem nenhum vínculo religioso, não chama nem de festa junina, chama de festa caipira. E o povo lá preocupado por causa disso. Eu falei assim, quem olha de fora fala assim, gente, quem olha de fora deve achar que crente é chato demais, né? Está preocupado com festa junina. Essa é a nossa pauta de preocupação. E qual que é a pauta de Jesus? A misericórdia, a justiça, o acolhimento. E aí eu até chamei a atenção de um dos professores, que inclusive é pastor, falou assim, olha só, fica difícil para a gente viver o evangelho quando a preocupação religiosa dos chamados discípulos de Jesus é uma picuinha religiosa de festa junina. Para criança, que nem junina é o negócio, nem vínculo religioso tem, é totalmente caipira, e o povo com medo. Gente, onde que a gente foi parar, hein? Cadê as pautas do evangelho de Jesus? Então fica essa mensagem. Aí o texto que a gente vai ler, Jesus acabou de curar o paralítico do tanque de Betesda, e no versículo 16 diz assim, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Olha, pouco importa se curou um cara 38 anos na beira de um tanque, 38 anos paralítico. Ele curou cego de nascença, sim. Ele expulsou demônios de um menino também num sábado. Ele curou um cara que tinha a mão mirrada, chamou no meio da sinagoga e curou. Um outro que tinha barriga d'água, tudo no sábado. Não, mas não importa, o problema é que era sábado, não pode. Olha a preocupação da religião e olha a preocupação do evangelho. Olha a preocupação de Jesus, é com a vida. E aí, versículo 17, mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus está querendo dizer, vocês estão falando que eu pequei porque eu falei para o cara carregar o leito dele, na cama dele, que ele não podia fazer esforço nenhum, era um nível de picuinha religiosa, de extremismo. Existia uma discussão entre rabinos para saber até quantas sacolas por quilo, se você for comprar no mercado, você podia no sábado. Dependendo da quantidade, não podia. Aí tinha uns teóricos que falavam assim, não, até 2 quilos dá. Depois de 3 quilos não dá, aí já é trabalho. Aí se estiver passando fome, é que Jesus disse,
Se um boi cair num buraco no dia de sábado, você não vai lá pegar não, porque é sábado? Quanto mais vale vós do que os bois. Se uma pessoa está precisando de socorro, você vai ficar olhando questões religiosas ou vai socorrer? É isso que Jesus está dizendo. A vida é mais importante. E aí Jesus fala, olha, o meu pai trabalha até agora, meu pai trabalha sábado. Olha que absurdo, né? E a gente fala, mas não, no sétimo dia ele descansou, não, mas para fazer o bem, porque o sábado foi feito para a gente descansar. Não é para a gente ser escravo do sábado. O sábado foi feito para o homem, e o homem não foi o homem feito para o sábado. Jesus está dizendo isso. O meu pai trabalha até agora e eu também. E aí, diz assim, versículo 18, João dizendo, por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, curando e mandando trabalhar, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando você, como eu disse no início aqui, quando você vai pegar as mitologias antigas, como que surgem os deuses? Do relacionamento de deuses. Então era um deus, você pega a mitologia grega, mitologia nórdica, todas essas mitologias religiosas antigas, era um deus que casou com outro e teve um filho e teve assim. Assim era, por exemplo, na mitologia egípcia. Ra casou com esse, deu Osíris. Ísis e Osíris. Aí vai ter saindo. Então, quando Jesus vira e fala assim, olha, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do homem, ele fala assim, como assim? Ele é Deus? Não pode. Era uma blasfêmia. Então, nós temos aqui algumas acusações que, por um lado, mostram uma crítica a uma religião preocupada com aquilo que o Evangelho não preocupa. E, por outro lado, mostra para nós qual que é a verdadeira essência do Evangelho de Jesus. E eu queria trazer aqui para nós 5 coisas que Jesus, algumas eu já disse aqui, mas vou remastigar, 5 coisas que Jesus disse, que é a mensagem do Evangelho e foi tido como um escândalo para a religião, heresia para a religião. A primeira coisa é justamente isso. A vida é mais importante do que o dogma. E como que a gente vê isso? Quantas pessoas, minha religião não permite, às vezes a pessoa está sofrendo. Colocou o dogma religioso acima da vida. Jesus disse, se um boi cair no buraco no dia de sábado, você não vai salvar, quanto mais valei vós do que boi. É lógico que quanto mais o Pai que está no céu não vai ter essa misericórdia. E quantas vezes a gente vê isso? É igual a pessoa está lá num casamento tóxico, apanhando do marido. Mas aí vem um dogma religioso, não pode separar, casamento é para sempre. Apanhando, violência doméstica, e o cara não tem nenhum tipo de postura de alguém que vai parar com aquilo, que vai se converter, mas a gente coloca o dogma na frente. Às vezes, situação de vida ou morte, a gente coloca o dogma na frente. Eu estou falando de situação de vida ou morte, de extremismo. Não, mas não pode. Não, evita. Quantas pessoas evita de tomar remédio em nome de um dogma religioso? Mas não posso nem tomar um remédio, é pela fé. Está colocando o dogma na frente. Se Deus deu a ciência, Deus deu sabedoria para o homem, Deus tem te dado recurso, né? A gente vai, não, mas Deus vai falar comigo, a gente vai fazendo essas cabeças fechadas. A gente tem que tomar cuidado com esses fanatismos, com esses extremismos. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, a letra mata, o espírito vivifica. O apóstolo Paulo está falando, religião pura, estrita, sem misericórdia, mata. Às vezes, em nome do nosso dogma, a gente, não, mas então, na minha família tem uma pessoa lá que não dá, eu não concordo com a postura dele, aí você afasta a pessoa. A pessoa nunca vai gostar, porque você não está tratando ele bem. Em nome do seu dogma, em nome desse letrismo, que mata. O apóstolo Paulo fala, a letra mata, mas é o espírito do evangelho que traz vida. E Jesus foi acusado, entre outras coisas, porque colocou a vida acima do dogma. A mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério. Pegaram ela para ser apedrejada até a morte. Jesus colocou a vida acima, não vou matar. Quem tem pecado, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém tacou pedra. Porque Jesus coloca a vida acima do dogma. E quantas vezes a gente, por causa da nossa visão religiosa, a gente afasta pessoas? Quantas vezes, por causa da nossa visão religiosa, a gente pode até não matar, mas a gente pode tratar mal, a gente pode desprezar. Aí vem um parente seu todo assim, aqui, olha, nossa, você vai no batismo da minha filha e você não tem paz para ir no batismo da igreja católica. Por causa de dogma. Aí ele falou assim, mas minha religião, você acha realmente
que isso é testemunho para a pessoa que gentilmente quer que você só vai no batismo. Só vai, não vai acontecer nada, você só vai. Você não vai cultuar nem nada. Ah, minha religião não permite. Aí a gente começa a colocar um monte de dogma na frente, cerceando. Será que é isso que importa mesmo? Jesus foi acusado, dentre outras coisas, porque colocou a vida acima do dogma. Então vamos tomar cuidado com esse fanatismo religioso, com esse letrismo, com essa picuinha, porque não foi a mensagem de Jesus. Segunda coisa, por que Jesus foi morto, a gente leu aqui, porque Jesus apresentou um Deus que é um pai amoroso. A gente tem dificuldade de acreditar que Deus é pai. Jesus chega a contar uma parábola maravilhosa de um pai que tinha 2 filhos e um filho pede a herança antes do tempo, falando assim, não quer saber desse meu pai não, rebelde. Pede a herança antes do tempo, porque ele falou assim, por mim você podia até morrer, porque eu já pegava a herança agora. Pega a herança, some de casa, gasta com tudo, mulherzada, bebida, tudo. E enquanto isso, o outro fica em casa trabalhando com o pai, e o pai triste. Olha o pai. Olha o pai que Deus, olha o Deus que Jesus apresenta. E ele vai apronta todas, até gastar o dinheiro dele todo, começar a passar fome, ir trabalhar, arrumar um serviço na fazenda, tinha uma crise econômica, não conseguiu. E aí chega a ter que alimentar da comida dos porcos. Você lembra dessa parábola, né? E aí ele fala, puxa vida, vou voltar para casa. Caiu em si, eu vou voltar para casa. Eu não sou digno de ser filho do meu pai, porque eu aprontei todas. Eu vou voltar a pedir pelo menos um trabalho, que ele vai me dar mais dignidade, que os servos do meu pai têm muito mais dignidade do que eu ficar comendo essa lavagem aqui. Ele volta para casa. Se fosse a gente. Se fosse a gente ia voltar com a correia na mão, assim. Diz o texto que quando o menino está voltando, o pai já estava lá no portão, já trazendo um anel para ele, uma sandália, falando, olha, o seu lugar sempre esteve aqui. Deus é esse pai misericordioso, perdoador. Isso era um escândalo para eles. Deus é o pai do filho pródigo. Para a gente já voltava na correia. Já jogava na cara, né? Eu falei com você, tá vendo? Deus é esse pai. Jesus chamar Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, era uma blasfêmia para eles. Gosto demais de uma frase do filme As Aventuras de Pi, quando o menino Pi vai conhecer o cristianismo, e ele fica abismado, ele entra numa igreja, até católica mesmo, e ele vê aquelas imagens e fala assim, como que pode um Deus amoroso fazer isso com seu próprio filho, ser crucificado? Um menino entrou para conhecer o cristianismo, aí o padre, no filme, fala uma frase muito bonita, ele fala assim, olha, não podemos conhecer a Deus em sua totalidade, porque Deus é mistério. O que podemos conhecer de Deus, nós conhecemos no Filho. Jesus é como Deus é. Qual tipo de lógica de Deus que você tem? É parecido com a que Jesus apresenta? Isso faz toda a diferença, porque Jesus apresenta um Deus perdoador, um Deus Pai, misericordioso. O nome de Deus é misericórdia. Jesus é Deus que perdoa pecados. Uma das blasfêmias de Jesus foi quando ele estava em Marcos capítulo 2, reunido numa casa, e vem o pessoal, encheu, Jesus já estava com a palavra maravilhosa, encheu a casa, e aí eles trouxeram um paralítico, e não teve como trazer o paralítico por causa da multidão, a casa pequena, o que eles fizeram? Arrancaram o telhado da casa, não sei se você lembra dessa história, arrancaram o telhado da casa, 4 amigos trouxeram, passaram o cara por cima da laje, colocou na frente de Jesus, e Jesus, vendo a fé deles, Jesus não falou nada, ele falou assim, ó filho, perdoados estão os seus pecados. Aí os religiosos piraram aí, ó. Só Deus pode perdoar pecado. Esse cara aí é um blasfemo, ele está falando que ele é Deus, ele é um herege. Ele tem que matar, vamos matar ele. Vamos arrumar um jeito de matar ele. Aí Jesus, você quer saber, para você ter noção de que eu sou um Deus que perdoa pecados, sou filho do Deus que perdoa pecados, você ter certeza? O que você acha mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? Porque o cara era paralítico. Aí Jesus, de uma maneira brilhante, eu queria estar lá nesse dia, que eu ia dar um glória a Deus, uma rajada assim, bom pentecostal, que doideira! Aí Jesus, só para você saber que eu tenho autoridade, que o meu Deus é um Deus perdoador, é um Deus de misericórdia, porque a galera gosta do Deus que
que faz churrasco da galera. É o Deus terror. É o Deus que está notando suas coisas no livro e depois julgar na sua cara tudo. É um Deus que não conhece sua estrutura, não sabe nem que você é ambíguo, ambivalente, que um dia você está bem, um dia está mal, não sabe nem quando você está ansioso, quando você está deprimido. A gente pensa num Deus mesquinho. Aí Jesus fala, olha, para você ter certeza que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados como o Pai, levanta e anda. Então o homem levantou e andou. Aí que os religiosos ficaram doidos. Porque Jesus apresenta um Deus que é Pai. Os judeus viam um Deus altíssimo, Deus eterno, Deus provedor, Deus distante. Senhor dos exércitos, Jesus chama de Abba. Abba é paizinho, pai. Olha que lindo. Não podemos conhecer a Deus por ser mistério, mas o que podemos conhecer de Jesus a conhecemos através de seu Filho. É por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Qual que é a grande referência de teologia para mim, de quem é Deus? É se passa no crivo de Jesus. Você pode pegar até versículos do Novo Testamento, mas você pode construir, através de versículos do Novo Testamento, uma lógica de um Deus que não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus do nosso Senhor Jesus. Terceiro ensino de Jesus. Jesus era contra a lógica religiosa do templo. Quando eles viram e acharam a blasfêmia de Jesus falar que destruiria aquele templo e em 3 dias reconstruiria, é porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu estou pregando o reino de Deus, e a minha lógica não é falar que Deus tem um lugar físico. Qual é o endereço de Deus? A rua Isilda Faustino, número 41. É a Avenida dos Inconfidentes, é ali que é a casa de Deus? Não, Jesus está dizendo, a casa de Deus é no coração, é no espírito. E quando Jesus relativiza essa lógica religiosa, porque a religião tem a idolatria do templo, já diria a filosofia, templo é dinheiro, né? Templo é dinheiro. Isso dá uma lógica, dá mercado religioso, dá trânsito religioso, tem uma lógica, tanto é que Jesus era tão contra essa lógica sistêmica religiosa, que a gente valoriza mais do que a vida, que Jesus, um dos primeiros ações de Jesus no Evangelho de João, foi purificar o templo. Jesus foi lá, expulsou todos os cambistas, todos os pessoal que estava ganhando, lucrando com o templo, porque ele falou assim, olha, Deus não quer fazer, Deus não quer uma lógica, não quer construir um sistema religioso. Deus quer que você ande com Ele, de verdade, em espírito e em verdade. Então Jesus relativiza toda essa lógica do templo. Templo não é lugar para sustentar um comércio religioso, Jesus está dizendo. Templo é lugar de oração. Por isso que quando Jesus expulsa os religiosos do templo, ele fala, olha gente, vocês estão fazendo isso aqui um negócio religioso, mas isso aqui tem que ser chamado de casa de oração. Sabe o que é casa de oração? Um lugar de comunhão. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Aqui é nosso lugar de comunhão, aqui é o templo, aqui tem sido um local de espaço, aqui tem sido um local de comunhão. Qual a lógica que Jesus foi acusado de heresia? Porque ele acabou com um sistema que lucrava com isso. Então Jesus foi morto, dentre outras coisas, porque acabou com a lógica do templo. Quarta coisa, isso aqui é lindo demais. As palavras de Jesus eram maravilhosamente escandalosas. Vou repetir, as palavras de Jesus eram maravilhosamente escandalosas. A religião tem aquela palavra assim que você já sabe. Quem foi religioso muito tempo, falou assim, hoje eu vou lá, eu já até sei. Ele vai contar a história de Jacó. Não tem nada novo. Já até sei, vai falar aquele negócio de Josué de novo. Não, Jesus tinha um negócio assim, que ele falava, que ele maravilhava. Diz o texto que na festa dos tabernáculos, os fariseus estavam já raivosos com Jesus, e eles queriam muito matar Jesus. E aí eles pediram os guardas, que Jesus estava pregando e estava dando um alvoroço no templo, aí mandaram os guardas para ir lá prender Jesus. Sabe o que aconteceu? Os guardas começaram a ouvir Jesus pregar e ficaram maravilhados, voltaram com a mão banando. Não é como diria minha mãe, com a mão banana, não é banando não, a mão banana. Voltaram com a mão abanando. Aí voltaram, vocês não trouxeram o homem que eu falei, porque ele está agitando o templo aí. Sabe o que os guardas falam? Nunca vimos um homem falar de Deus como este homem. Aí sabe o que os fariseus dizem? Está vendo?
Aí, ó, vai tornar discípulo dele também. Ele falou assim, por que? Aí os guardas, por que vocês não vão lá ouvir ele? Não, nós somos discípulos de Moisés. Aí vem a picuinha religiosa. Jesus falava, maravilhava. Gente, tem coisa que você precisa de ouvir, porque é Jesus de Nazaré que vai maravilhar. Você está ouvindo a mesma ladainha religiosa de 1912? Não, é espírito e vida. Tem coisa que eu só me alimento, não é com autoajuda, com motivação, com louvorzinho que chora, não é com essa palavra maravilhosa que contamina. Por que eu falei que são maravilhosamente escandalosas? Porque às vezes, para o ouvido religioso, dizer que Deus é um pai perdoador escandaliza. Dizer que Deus não faz churrasco humano, escandaliza. A religião tem essa picuinha, e Jesus pregava e maravilhavam-se da sua doutrina. Especialmente os pequeninos, gente carente, falando, olha, Deus é bom, Deus é por mim, não é contra mim. Essa era a grande mensagem de Jesus, ao ponto dos guardas que foi prender ele, não ter coragem de falar assim, não, eu nunca vi ninguém falar de Deus como esse homem. E a última coisa, para a gente acabar, por que Jesus também foi acusado pelos religiosos como heresia? Porque Jesus sempre foi contra a religião homicida. Jesus, desde o princípio, sabia que os religiosos queriam matar. Jesus sabia que queriam matar. E chega um momento que Jesus vira para os religiosos e fala assim, olha, vós, imagina os religiosos, hein, ouvindo isso, vós sois filhos do diabo. Jesus falando isso com os religiosos. Porque o diabo é o vosso pai, e o diabo é homicida desde o princípio. Jesus está dizendo, a religião que quer matar não é filha de Deus, é filha do diabo, porque é ele que veio matar. Ele que é homicida desde o princípio. Vocês estão dizendo, religiosos, homens de Deus, estão querendo me matar? Isso não é religião de Deus. Jesus é contra a religião homicida. E quantas vezes a gente pratica uma religião homicida? Nossa, Samuel, eu nunca pratiquei uma religião de matar os outros, mas a gente é intolerante. Como que a gente é homicida? Mandando a pessoa para o inferno, porque ela não aceitou Jesus, de ponta cabeça. Como que ela é homicida? Quando a gente não aceita nem a diversidade religiosa, quando a gente é intolerante. Quando a gente é homicida, como por exemplo, um movimento dentro da igreja evangélica brasileira, chamado narcopentecostalismo, que são traficantes convertidos em favelas do Rio de Janeiro, que dominam o morro e mandam outros traficantes destruírem terreiro de Umbanda e de Candomblé, em nome de Jesus, falando, não, aqui quem manda no morro é só o Senhor. Peraí. Traficante e promovendo a destruição. Jesus andou em Roma, contemplo a Vênus, a Júpiter, a Dionísio, a Baco. Eu não vejo nenhum movimento de Jesus querendo destruir templo pagão. Aí a gente pratica uma religião homicida, que vai lá e destrói. É assim? Como é que fica o discurso do amar o próximo? Como é que fica o discurso de amar o inimigo? Jesus é contra a religião homicida e a gente pratica a religião homicida. Muitas vezes a gente pratica uma religião intolerante, que faz segregação de pessoas, que não vive a misericórdia. Por isso que Jesus falou, olha, vocês estão com um discurso aí de Deus na boca, na sinagoga aí vocês falam do Deus de Israel, mas eu sei, no coração de vocês querem me matar. Por isso que eu estou falando, vocês são filhos do diabo, não é de Deus. Não é filho literal, você está com o espírito do mal. A pessoa que está usando o nome de Deus para matar, e quantas vezes, até na história do cristianismo, nós temos isso. Nós tivemos Inquisição, caça às bruxas, guerras, cruzadas. Era em nome da religião, mas não era em nome do Evangelho. Porque nós somos discípulos do Príncipe da Paz. A situação é tão absurda que eles chegaram a planejar um jeito de matar Lázaro, que Jesus ressuscitou. Os caras falam assim, gente, não vai dar não, gente. Ele ressuscitou, o amigo dele está lotado lá em Betânia. Vamos dar um jeito, senão Roma também vai converter, nós vamos perder o nosso lugar. Era a preocupação da religião. Aí sabe o que acontece? Jesus fica tão popular, e aí eles não conseguem matar Lázaro, porque o texto é maravilhoso, dizendo que quando Jesus é ungido por Maria em Betânia, Lázaro estava na mesa, o homem ressurreto,
Você quer testemunho maior? Jesus, além de palavra maravilhosa, de conflito com religião, tinha cura, tinha sinal da presença de Deus. E aí, os caras querendo matar Lázaro, porque aí tira um argumento, né? Que já prega maravilhosamente bem, ainda faz milagre. Aí todo mundo vai seguir esse cara. E aí diz o texto que quando Jesus desce para Jerusalém de Betânia e vem montado num bezerrinho, num burrinho, né? Na entrada triunfal de Jerusalém, eles pegam uns galhos de árvore para celebrar Jesus. Os religiosos falam assim, não adianta nada a gente querer matar, aí, ó, vai o mundo após ele. Olha que cena maravilhosa, né? Que cena maravilhosa. Então, Jesus é contra a religião homicida. Essas coisas, muitas coisas que eu falei aqui, por um lado, desenvolve na gente uma crítica religiosa à religião que tem nome de Jesus, mas não tem o Espírito de Jesus. E por outro lado, nos convida a praticar aquilo que realmente importa. A religião misericordiosa, acolhedora, a espiritualidade que vê Deus como Pai, a espiritualidade que coloca a vida acima do dogma, a espiritualidade que promove a cura, a justiça. Que Deus nos abençoe e que essas provocações de alguma forma possa ter feito você repensar um pouco a sua espiritualidade. Gosto de um texto no livro de Hebreus que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como espada de dois gumes. É bom quando aquela palavra vem e edifica, mas se deu uma provocada também, eu acho que isso é bom, faz a gente crescer. Crescer tem que gerar um pouquinho de desconforto, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé, para o sangue correndo nas nossas pernas aqui. São exatamente... Vamos orar, vou agradecer a Deus por ele. Muito bem, então você acompanhou até agora aí esse ensinamento do professor Samuel, e foi a parte da escola dominical que nós temos todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos aqui a escola dominical. Quando ele não vem, tem com o Juliano, seu sucessor, seu discípulo. E eu convido vocês a todos os domingos, você que gosta de estudar a palavra, de ler a Bíblia, de ir a fundo, com profundidade dos ensinamentos. Então eu quero convidar você para estar conosco aqui na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraquim, às 10 horas da manhã, todos os domingos, escola dominical. Tá bom? É isso aí. Aqui no canal nós temos oração 5h15, 6h15, meio-dia 9h15, a oração Mães em Oração, meio-dia e 15 e às 18h15. Vamos realizar a oração hoje. Foi um pouco diferente, que a gente trouxe para todos vocês essa mensagem do professor, a escola dominical, o ensinamento do professor Samuel Nepomuceno. Então vamos falar com Deus. Enquanto eu vou preparar aqui o fundo musical, eu quero colocar aqui as informações para todos vocês que quiserem ajudar, que quiserem se tornar um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Está aqui o QR Code, está também a chave do Pix. Nós temos também aqui o nosso site, Ministério Tempo de Oracal.com.br. Temos os horários dos cultos e de oração. Temos aí os endereços sociais, né? E os meus livros, meu telefone, o endereço. E assim convidamos você para realizar a oração de terça-feira à noite. Toda noite nós temos esse momento da oração e você simplesmente é o nosso convidado. Tá bom? Então vamos lá? Deixa-me ver aqui, voltando para colocar o fundo musical. É isso aí, meus amigos. Esse momento é um momento muito importante para mim, para nós todos, um momento de oração, né?
Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus, nós queremos abençoar a noite de terça-feira. Abençoe, Senhor, essa noite de terça-feira, na minha vida e na vida de todas essas pessoas que estão aqui conosco, que participaram, que ficaram até agora participando desse estudo, desse ensinamento, meu Deus, bíblico, escola bíblica. Senhor Deus, cada pessoa que está inscrita nesse canal, cada pessoa que está no grupo de oração, cada pessoa que abriu esse link, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite essas pessoas agora. O Senhor venha ao encontro de cada um, Pai, que está precisando de uma bênção, precisando de um milagre. Em nome de Jesus, o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Então faz um milagre acontecer, ó Pai. Milagre no casamento, milagre na família, o milagre da transformação, milagre da libertação, milagre da proteção, o milagre da prosperidade, o milagre, Senhor, em nome de Jesus. Faz um milagre acontecer na vida dessa pessoa. O Senhor sempre estava ensinando, mas antes do Senhor ensinar, o Senhor fazia sinais e maravilhas. O Senhor curava, o Senhor libertava, o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão comer. O Senhor sempre estava se manifestando nas suas maravilhas. Então, Pai, manifesta as tuas maravilhas na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu quero, Deus, te pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui comigo agora orando, Pai. Que venha ter uma noite feliz, uma noite abençoada. Que quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, Senhor, logo peguemos no sono, logo dormimos e descansamos para acordar e te representar, Pai. Te representar onde a gente for, onde a gente pisar, o que a gente fizer, o que a gente falar, te representar e mostrar de que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço. Nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, a vida de cada pessoa que está aqui orando comigo, com a sua família. Nas Tuas mãos eu entrego a minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, toda a minha família, meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu creio, nós cremos. Eu tenho certeza que você crê também. Você crê? Então você que ficou aqui até agora, você que participou de tudo, você participou do estudo todo? Então escreve aí, quem participou. Vamos lá. Quero ver quem ficou até aqui. Nosso pessoal aqui que já recebe o link e abre, você novato. Quero ver, escreve aí. Eu fiquei do início ao fim, participei de tudo. E fui muito abençoado. Você foi abençoado com esse ensinamento, com essa escola dominical? Então escreve aí. Quero ouvir, hein? Tchau para todos. Fiquem com Deus.